Fala pra mim, você caiu num canal de vendas porque provavelmente você está tentando entender um pouco mais sobre o assunto. E talvez você já seja um vendedor, mas talvez você seja um curioso, um entusiasta ou alguém que tem um desafio pela frente e precisa vender. Então eu fiz esse vídeo pensando em você. Por quê? Durante toda a minha carreira eu conheci muitas pessoas que têm medo de vender. Quantas vezes eu não escutei, vendas não é para mim, eu não sirvo para vendas, eu não aguentaria vender. E aí eu quis fazer esse vídeo aqui para a gente tentar entender um pouquinho e desmistificar por que você tem medo de vender. Fala, vendedores, vendedoras e pessoas que até antes de assistir esse vídeo tinham medo de vender, porque eu espero realmente que este vídeo quebre alguns gatilhos que você tem que te bloqueiam de vender. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Léo Dib, fundador aqui do Desenvolvendas. A gente tem também TikTok, Instagram. Poxa, se você tem mais de uma rede social, e eu sei que você tem mais de uma rede social, corre lá, dá uma força. Tem conteúdos também diferentes, outras coisas que a gente está postando lá que são bem bacanas e complementam também este vídeo. Lembrando que aqui embaixo tem alguns botões importantíssimos para mim e que não fazem tanta diferença se você clicar ou não. Você vai perder um segundo, tá? Quais são eles? Se inscreve no canal, ativa as notificações e, obviamente, deixa seu like. Não gostou? Deixa seu dislike, aqui é democrático, tá? E comenta também, vamos interagir, o canal foi feito para a gente interagir, você falar o que você pensa, colocar sua opinião, às vezes o seu comentário pode ajudar outra pessoa que está entrando aqui nesse vídeo totalmente tímida e com medo de vender. Ah, mas aí eu tô criando mais vendedores. Amigo, se você tem essa mentalidade de que só você pode vender, desculpa, mas você está no mundo errado, porque o que mais tem no mundo é vendedor. Aliás, eu tenho a seguinte filosofia, que todo mundo tem um vendedor adormecido dentro dele. Basta ele ter a necessidade e a urgência de acordar este vendedor, tá? Então vamos lá. Stop it. Get some help. Vamos para o tema do nosso vídeo. O tema do nosso vídeo hoje é perca o medo de vender. Por que você tem medo de vender? Tá? E o primeiro tópico que eu quero que você reflita é sobre crenças limitantes. O que são crenças limitantes? A gente vive em sociedade, certo? Você cresce sem experimentar o mundo, tá? Repara, quando você é criança, eu tenho uma filha, né? Então, assim, quando você é criança, é natural de um pai e de uma mãe querer proteger o seu filho ou a sua filha, tá? E é muito natural que, por exemplo, a criança vai enfiar o dedo na tomada e aí você vira e fala, não pode, não faça isso, você vai tomar choque. E tá certo, você como pai, como mãe, você tem que zelar pela criança. Mas para pensar. Ali é uma questão de segurança. Quantas crenças a gente não carrega com a gente pelos nossos próprios erros e a gente repassa isso para os nossos filhos? Faz dos nossos filhos mini-clones nossos, né? Leopoldo, mas isso é natural, isso é da vida. Sim, mas não é porque é da vida, não é porque foi sempre assim, ó, Gabriela, né? Síndrome de Gabriela, cravo e canela, né? Eu ia falar o Cortella, ó. O Leandro Carnal fala muito isso, né? Adoro isso. Síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Bom, vamos lá. Até perdi o que eu estava falando aqui. Dos filhos, muito bem. O que acontece? Você, muitas vezes, passa para ele todas as suas crenças, né? Olha só, vou criar uma polêmica aqui, né? Quantas crianças têm medo de barata, por exemplo, porque o pai ou a mãe tem medo de barata? E aí quando você vê uma barata, a pessoa já gritava, e a criança fica assustada porque entende que aquela barata é um monstro que vai devorar a casa deles. Isso é uma crença que você passa, né? De pai para filho, de mãe para filha, enfim, tá? E vice-versa, tá? Qual que é o grande ponto? Essas crenças limitantes, elas têm um efeito, muitas vezes, devastador na nossa vida. Tá? Eu sou de uma geração em que a gente cresceu vendo o pai e a mãe comprando casas, comprando imóveis, criando patrimônios absurdos. Cara, eu conheço pouquíssimas pessoas da minha geração que realmente chegaram
e emularam com perfeição o que os nossos pais, os nossos avós faziam, né? Ah, porque eles não lutaram o suficiente? Não, cara, eles lutaram até muito mais. Só que os tempos são outros, a realidade é outra e a gente cresceu achando que estava na década de 50, de 60, percebe? E isso acontece com todas as gerações, esse choque geracional ele é muito grande e ele precisa ser entendido para não criar essas crenças limitantes que a gente tem e a gente carrega com a gente, normal, a gente carrega com a gente. Tá? Eu, por muitas vezes, achava que vendedor era uma coisa ruim. E não necessariamente é uma coisa ruim. Tá? Então tem muita gente que tem essa crença. Poxa, tem um estigma clássico de vendedor. O vendedor é o cara que te vende uma coisa que você não quer, quando você não precisa e que você não pode pagar. Bobagem. Isso é mentira. Eu já vi pessoas que falavam, vender é enganar as pessoas. Aonde, meu amigo? Aonde? Eu concordo que existem vendedores que vão agir de má fé. Assim como existem médicos que vão agir de má fé, assim como existem advogados, toda profissão vai ter o seu top e vai ter o seu bottom ali, vai ter aquela pessoa que está no fundo, tá? Então, o que acontece? Não se baseie no pico ou na cauda da onda, se baseie na média da onda. Ah, agora eu entendi! Porque, cara, se eu tenho 1 bilhão de vendedores... Claro que eu vou ter o cara que vende absurdamente bem, que é super bem sucedido, que é incrível. Eu vou ter aquele cara também que já foi preso por sonegar, por mentir, por enganar, por extorquir. Claro que sim, eu vou ter os dois extremos. Só que olha a quantidade de gente que eu tenho, e tudo bem, é um efeito manada, você não precisa necessariamente estar ali. Mas olha só na estatística quantos efetivamente vendem bem, de maneira honesta e de maneira correta, tá? Então quebra esse pré-conceito que você carregou a vida inteira da sua cabeça, porque isso muitas vezes pode ser o primeiro fator que te impede de começar a vender alguma coisa, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês e talvez o mais importante. Então entende da onde vem esse medo. Da onde vem esse preconceito que você tem? Da onde que vem essa trava? E trabalhe ela todos os dias. Ah, Leopoldo, mas eu não consigo falar. Eu sou ruim para falar em público. Ninguém nasce sabendo nada. Vou te contar um segredo que eu sempre falo em treinamento quando as pessoas falam que elas têm medo de errar, né? Ah, eu tenho medo de errar. Eu falo, nossa, perfeito. Tem que ter medo mesmo de errar, né? A gente cresce aprendendo que o erro é uma coisa errada, né? O erro é errado. Como assim? Errar é feio. Não, errar você falhou. Errar você é incompetente perante a sociedade. Só que as pessoas esquecem que quando você era um bebezinho, para você andar, você precisou cair. Para você comer alguma coisa, você precisou experimentar e nem tudo você gostou. Às vezes você até vomitava a comida. Nossa, mas é verdade, cara. Para você falar corretamente, você falou errado várias vezes. Então, para de julgar o erro e o julgamento das outras pessoas como se fosse algo ruim, tá? O erro, ele pode sim ser uma escada para você melhorar, contanto que você tenha essa consciência e essa disciplina de melhorar a cada dia, tá bom? Segundo ponto que vai te ajudar muito a vender, por mais que você não tenha gatilho nenhum, aí você pega aquele produto ou serviço que você vai vender e ele tem detalhes, ele tem políticas, ele tem especificidades ali muito grandes, tá? Ok. E aí eu vou te falar uma coisa, se você não estuda sobre o produto, você vai ter cada vez mais dificuldades para vendê-lo. Uma, porque você vai ter uma abordagem totalmente limitada. 2, porque você vai ser uma presa muito fácil para clientes que já conhecem o segmento ou já conhecem o serviço ou produto que você oferta e vão te fazer objeções e você não vai saber respondê-las. Ih, rapaz. Tá? Então, sabe aquela frase, conhecimento é poder? Eu poderia transportar ela para vendas, que é o quê? Conhecer seu produto significa vender. Quanto mais você conhece o produto, maior é a sua chance de vender, de converter. Porque pensa, quanto mais você conhece, mais autoridade naquilo você traz. E a gente fez um vídeo outro dia falando sobre os passos de persuasão. Se você não conhece, está aqui, vai aparecer no final do vídeo também.
tá? Então, conheça o produto. E conhecer o produto vai te trazer uma coisa muito incrível também, que é o quê? É a segurança na hora de vender. É a segurança na hora de abordar e de conversar com o seu cliente, tá? Legal! Bem louco! Última dica antes da gente encerrar esse vídeo. Leopoldo, eu não me sinto preparado. Eu vou te contar algumas coisas. Praticamente todos os grandes feitos, as grandes conquistas que eu tive na minha vida, eu sempre olhei elas como um abismo escuro e sombrio que eu tinha na minha frente. E nem todas deram certo, tá? Obviamente, tiveram algumas ali que eu tentei e deu muito errado, tá? Só que sabe de uma coisa? Você só vai conseguir descobrir se vai dar certo ou se vai dar errado tentando. Então, você não precisa se tornar o melhor vendedor do Brasil do dia para a noite. Você não precisa ser o campeão de vendas da sua empresa que vai ganhar aquela viagem amanhã, tá? Mas comece. Comece de alguma maneira. Obviamente, não vai ser louco e irresponsável, tá? Analise os cenários, analise o produto, pega os outros vídeos aqui do canal que podem te ajudar, pesquisa sobre empreendedorismo, tem um monte de conteúdo gratuito hoje na internet, o próprio Sebrae aqui em São Paulo, tem 1 milhão de coisas que te fala sobre negócios, tá? Então, assim, comece de alguma forma, nem que o seu primeiro passo seja vou estudar mais sobre o assunto para que eu me sinta seguro para vender isso daí, mas comece, tá? A grande desculpa do fraco é que ele não tem o conhecimento total, mas o grande gatilho de uma pessoa de sucesso é justamente o contrário, ele não sabe o que vem a seguir e ele vai descobrir. Percebe como são mentalidades completamente diferentes? O fraco vai se escorar nessa desculpa. Ah, mas eu não vou estar preparado. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não tenho tudo o que é preciso. Já a pessoa forte, aquela pessoa que realmente tem sucesso, ela não é irresponsável, porque tem uma diferença. Ela pesquisou sobre o assunto. Quando ela entendeu o mínimo e viu que ali tem uma oportunidade, ela vai. Ah, mas ela não está 100% preparada. E ela nunca vai estar. Mas ela entende que os próximos degraus, né, as próximas etapas que ela tem dessa escada são talvez desconhecidos, né? Ela não tem como prever com certeza, ela não tem como ter todas as habilidades. Mas mesmo que ela erre, ela vai descer 1 ou 2 degraus talvez, mas ela vai aprender e ela vai subir mais 4, 5 degraus. Percebe? Então muda essa mentalidade. Muitas vezes o bloqueio de vender, ele está na sua cabeça. Às vezes, para finalizar o vídeo, você já tentou vender, né? E você teve uma experiência muito ruim com vendas. Pois bem, quantas experiências muito ruins você já teve na vida e mesmo assim você foi lá e fez de novo? Gente, não é o fim do mundo. As pessoas de sucesso, elas não são bem-sucedidas o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Para de viver essa realidade de rede social que a gente vive hoje. Ninguém leva uma vida que o Instagram te mostra. As pessoas, elas têm problemas, elas ficam doentes, elas têm uma série de coisas que, obviamente, a rede social não mostra. Porque ali, quando eu tenho uma rede social, por mais que eu não tenha conhecimento de marketing, mesmo que eu seja uma pessoa totalmente leiga, eu vou passar uma mensagem naquela rede social. Qual a mensagem que eu quero passar naquela rede social, para aquele determinado público? Como eu quero que as pessoas me vejam? E muitas vezes, como eu quero que as pessoas me vejam, é uma distorção da realidade, porque não é a minha realidade, né? É a história da ostentação, a gente pode discorrer aqui por horas sobre esse assunto. Tá? Mas, para não deixar o vídeo tão grande, eu encerro por aqui. Espero que esses passos tenham te ajudado. Anota, volta, assiste esse vídeo de novo, analise-se, mas analise-se sem as suas crenças, tá? Pega ali realmente, olha para você e pensa, será que tá certo? Será que é isso mesmo? Será que isso não é um bloqueio? Será que eu não posso melhorar isso? E melhore. E de qualquer maneira, comece
comece de alguma forma, que eu tenho certeza que você vai ver que não é tão difícil e tão impossível quanto parece. Espero que você tenha gostado do conteúdo, eu agradeço demais a tua audiência até aqui. Se você chegou até aqui, por favor, né, deixa um like, se inscreve no canal e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Lembrando que tem vídeo novo toda terça, quinta e sábado. E tem as redes sociais também. Boas vendas a todos, bom começo de vendas para aqueles que ainda não começaram e até a próxima.